Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre fatores de qualidade das frutas. Então, como a gente conseguir qualidade? Essa é uma pergunta um pouco parece idiota ou muito básica, mas ela é extremamente importante quando a gente fala de uma fruticultura, né, de uma produção de frutas, né? Isso é um parâmetro que a gente tem que pensar porque tem várias formas de obter qualidade. A primeira e mais básica, talvez, seja ter um material de genética voltado para a qualidade. Então, hoje nós temos o melhoramento de várias frutíferas. Já tivemos muito mais, né? Hoje falta melhorista de fruticultura, tá? Falta bastante melhorista, mas a gente tem alguma coisa sendo feita para as principais culturas. Por exemplo, a uva hoje já é um baita do mercado de cultivares protegidas, a própria macieira, né? Mas a gente tem outras culturas que ainda tem um melhoramento genético ativo, como o maracujá, um trabalho lindo da Embrapa, o próprio caju de frutas nativas. Hoje para goiaba, o pessoal ali da Frucafé com os clones de Cortibel, super interessantes também, né? E aí vai, né? Se a gente for pensar em Embrapa com trabalhos lindos e muito frutíferos, né? Sem fazer piadinha com o tema aqui, mas para pêssego, frutas vermelhas, principalmente a mora, né? Moranguinho, soltaram uma variedade maravilhosa agora. A Ipagre, né? Na maçã. Então, ter uma boa genética é fundamental, né? E o melhoramento genético, ele vem caminhando, né? Ele já veio de uma fase pró-qualidade, hoje é manutenção de qualidade e resistência a pragas e doenças, né? A gente tem uma necessidade de sustentabilidade muito maior. Então, a gente precisa desse material de qualidade. Lógico que, né, esse material de qualidade tem que ser adaptado às regiões, né? E quando a gente pensa numa região, eu posso escolher uma região que a gente consegue uma boa qualidade, que ela beneficia o fruto ali, a frutificação, para que tenha uma qualidade, né? Quando a gente pensa em região, falando em fruticultura, né, o melhor dos casos, né, o utópico para a gente são regiões que eu consigo ter calor, né, uma amplitude térmica interessante, então eu vou ter temperaturas maiores e menores, então o dia quente e a noite fria, essa é a melhor condição, e um tempo seco, né, que eu não vou ter molhamento da folha ou molhamento do fruto, então para diminuir a quantidade de pragas e doenças, né, e quando a gente fala dessa precipitação, desse molhamento, né, que o solo ele esteja próximo à capacidade de campo. O que é a capacidade de campo, né, jovem? É o máximo de água que o solo consegue reter sem encharcar. Ou se não, com leve estresse hídrico, né? Isso vai ajudar a gente a concentrar açúcar, principalmente. Então, o melhor mundo das frutíferas é isso. De preferência, que no período de frutificação seja um período seco, mas que eu consiga ter água ali, tá? Se eu tiver uma amplitude térmica, melhor ainda. A amplitude térmica é o que causa a qualidade, né? Porque um dia quente, a planta metaboliza, faz muita fotossíntese. De noite, que a fotossíntese é bem menor ou quase não existe, ela não gasta, porque ela vai respirar pouco. E isso é super interessante, tá? Então, já 2 parâmetros de qualidade aí que são importantes. Primeiro, genética, né? Hoje talvez é o mais fácil e quem dera a gente tivesse uma genética adaptada para cada região do Brasil que produz, né? Então, isso seria maravilhoso. É o que o pessoal dos grãos faz. Eu tenho boas genéticas para os vários ambientes de produção dos grãos, né? Soja, milho, adaptado a diversas regiões. Hoje na fruticultura ainda está um pouquinho restrito, um pouquinho difícil eu ter esse tipo de melhoramento, algo mais focado, mas estamos avançando, né? Que quem trabalha com fruticultura, seja um agrônomo, um produtor, ele é muito bom de fisiologia, a gente entende como adaptar, né? Que aí vem o terceiro pilar da boa qualidade das frutas, né? Que é um bom manejo, um manejo adequado, onde a gente vai tirar a resposta da planta aqui, fazer esse potencial genético dela expressar no ambiente que eu tô, né? A gente já falou, o utópico é um ambiente que eu tenho no momento da maturação uma boa amplitude térmica, né? Que não chova ou que chova pouco, não tenha molhamento de fruto e foliar, né? Mas eu tenho essa boa amplitude térmica. Nem sempre a gente consegue o tópico, então a gente vai ter de manejar isso de alguma forma, tá? Então a gente vai adaptar o cultivo, o nosso manejo, à região que eu tô, e aí sim galgar
a melhor fruta possível, tá? E quando a gente fala de um bom manejo, né, isso dependente do local que eu tô, sempre, né, uma boa nutrição, uma nutrição equilibrada é algo fundamental para a qualidade das frutas, tá? Fundamental mesmo. E lógico, dependendo do clima muda, né? Regiões mais quentes, mais abafadas, a planta absorve mais nutriente, então eu tenho de ter esse nutriente ou numa dose maior ou de preferência colocado ele de forma mais frequente, né? Isso é importantíssimo para a gente. Outra coisa, né? Um bom manejo de captação de luz, então fazer um bom manejo de poda dessa planta frutífera é importante, né? As plantas a gente tem de entender quanto melhor a captação de luz, menos autossombreamento, melhor para a planta. Ela vai ser eficiente em produzir fotossíntese, né? E vai ser eficiente em translocar o açúcar que a fotossíntese produziu e jogar isso para o fruto, tá? Então, uma boa poda, né? E às vezes mais de um ciclo de poda, não só a poda de produção, mas a gente atuar também com uma poda de limpeza, né? Essa época do ano agora para nós, entrando dezembro, é uma época a se pensar nas podas de limpeza. Se não fizer agora, a gente faz um pouquinho mais para frente, mas é importantíssimo a gente correr atrás disso, né? E algo extremamente fundamental, né? É manejo fitossanitário. Eu preciso ter um bom manejo de controle de pragas e doenças. Seja ele orgânico, seja ele com produtos sintéticos ou uma mescla, uma integração dessas técnicas, né? Eu preciso que o manejo funcione. Por quê? Se eu tenho um mau manejo fitossanitário, eu sofro de pragas e doenças, primeiro que eu tenho pragas e doenças que atacam diretamente o fruto. Então, ele vai estar inviável. De alguma forma, eu vou perder esse fruto, ele não vai estar consumível. Não tem jeito, um fruto infectado não dá jogo. E o outro ponto é que às vezes pode atacar a folha ou os ramos, né? Quando ataca a folha, eu estou atacando diretamente a fotossíntese. E aí a planta não produz mais, a planta fica sem energia para desenvolver e não sobra açúcar da fotossíntese para deixar meu fruto doce com qualidade. Então, esse é outro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E quando pega ramo, o grande problema do ramo às vezes, lógico, eu vou perder o ramo inteiro, morre, seca, perdi, mas se eu ter dano de fitossanidade no ramo, eu vou sacrificar minha safra futura. Normalmente eu vou perder esse ramo, às vezes dá tempo até de colher a fruta, mas ele não vai ser um ramo interessante na produção do próximo ciclo. E isso aí é muito problemático mesmo, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com esses fatores, né? Lógico que a gente foi falando de forma isolada, né? A genética, o ambiente, o manejo, o trato fitossanitário, né? Isso é importante, né? E no manejo, a adubação equilibrada é importantíssimo, a disponibilidade de água, né? E a gente tira do manejo geral, o manejo fitossanitário, porque ele é importantíssimo. Eu preciso dessa sanidade aí para conseguir. E depois, né, jovem, a gente vai colher esse fruto e eu preciso ter um bom trato pós-colheita, né? O tratamento pós-colheita, ele nunca dá qualidade ao produto, mas ele mantém a qualidade que vem no campo. Então é por isso que eu preciso trabalhar muito bem como eu vou cuidar isso aí. E aí cada fruto tem uma particularidade, né, de como eu tratar. A priori, se a gente for... priori não, né, generalizando, se a gente for pensar, o que é interessante para armazenar um fruto bem? Uma câmara fria, né? Uma temperatura de geladeira, vamos dizer assim, 7 graus para frutos tropicais, subtropicais e próximo a zero para frutas temperadas. Atmosfera controlada, de em torno de 80%, tá? E aí eu mantenho isso aí. O problema é ter essa cadeia de frio até a gente chegar no consumidor, às vezes quebra, né? Então eu preciso ter esses cuidadinhos, né? Outra forma de eu manter a qualidade, mas eu já modificar o produto, é o processamento mínimo. Então eu posso já picar, descascar. Lógico que ainda a gente tem o desafio do pós-colheita, tá? Esse desafio existe, é real, mas já pode agregar uma forma de valor e manter a qualidade, tá? Algum fruto que tem algum dano mecânico, dano que não está fungado, não tá? A gente pode aproveitar ele no processamento
orçamento mínimo, perfeito? Então, jovem, de maneira muito rápida, né? Coisa de 10, 12 minutinhos aí, a gente falar dos aspectos de qualidade de frutos, né? Então, só para a gente recapitular e ficar na cabeça de vocês, né? Então, eu ter uma boa genética, então escolher bem, procurar esse tipo de materiais, eu ter um ambiente adequado para a produção do meu fruto, né? Eu fazer um bom manejo fitossanitário, um bom manejo de poda, um bom manejo nutricional, tá? E depois um bom manejo de pós-colheita, né? Se eu juntar esses 5 fatores aí da forma que a gente dividiu, né? Eu tenho os pilares da produção de ótimos frutos. E a gente precisa galgar isso, né? A gente é muito individualista, tem coisas que a gente gosta de trabalhar mais ou menos, mas o manejo da qualidade é um manejo integrado. Eu preciso aliar a melhor genética ao melhor ambiente, ao melhor manejo, ao melhor trato fitossanitário, à melhor técnica de pós-colheita. Fechou? Então, jovem, era isso que eu tinha para falar no episódio de hoje, tá? Então, sigam o Tatu em todas as redes sociais aí. E agora, até para dizer, a maior parte dos episódios agora a gente vai estar fazendo a gravação em formato de live ao vivo, principalmente no TikTok. Então, para quem tiver TikTok e quiser seguir o Tatu, tá lá, e eu sempre vou gravar o episódio numa live, né? O Tatu não tem o hábito de gravar o episódio no horário fixo, bonitinho, mas a gente tenta sempre na segunda-feira, que é o nosso compromisso, no horário que der ali, final de tarde, gravar, editar e já mandar para vocês. Fechou? Então sempre aproveitem aí que segunda noite, fiquem de olho, vai ter uma live que é onde eu vou estar gravando o podcast. E sempre, né, que tiverem temas pra gente falar, é super bem-vindo, manda nas caixinhas de pergunta da segunda, ou pode mandar nos directs, nos comentários. A gente tá aqui para agregar com o setor. Fechou? Então um abraço e até a próxima.